Gravando! Gravando! Muito bem, vamos fechar o nosso tema aqui relacionado com diáconos, casa do Senhor. Deixa eu só avançar aqui um pouquinho mais para baixo. Tá gravando aí também, Val? Importantíssimo. Importantíssimo. E aí, vamos lá. A gente está aqui gravando as telas. Muitas telas. As telas não param. Né? Como eu tinha mencionado com vocês na semana passada, essa vai ser uma aula um pouco resumida, né? A gente está terminando esse assunto relacionado com diaconisas, com diáconos da casa do Senhor. E ao longo dessa jornada, deixa eu só posicionar para cá. Ao longo dessa jornada, a gente... Tá funcionando? Vai funcionar aqui. Aí, Val. Ó, Marquinho. Como que faz? Não faz, né? Agora foi, Marquinhos. Então, ao longo dessa jornada, a gente teve a oportunidade de estudar desde a origem, né, dos diáconos, passando também pela parte do perfil, pegamos alguns exemplos na Bíblia, falamos a respeito da atualidade e hoje a gente fecha esse assunto falando a respeito do ministério de diaconia. Se a gente pensar no Antigo Testamento, lá atrás, a igreja não existia, né, mas existia em Israel o templo. Certo, Marquinhos? Templo lá, quadradão, bonitão, todo cheio de ouro, né? Altar, candelabro, cortina para todo lado. Naquela ocasião, Deus tinha destacado os levitas, né, os descendentes da tribo de Levi, como responsáveis em cuidar dos utensílios da casa do Senhor. Isso desde a época que eles estavam peregrinando no deserto. Se você imaginar, no deserto eles tinham o tabernáculo, que era como se fosse uma igreja móvel, digamos assim, porque eles podiam armar e desarmar, né, sempre que a nuvem parasse de avançar ou quando ela voltava a avançar, eles podiam armar e desarmar. E Deus tinha dado para os levitas, para os descendentes de Levi, a função, a responsabilidade de cuidar desses utensílios. Por mais que tinham ali outras tribos, Benjamim, Judá, né? Mas a tribo de Levi é quem colocava a mão nas coisas sagradas do tabernáculo. Então, ninguém mais podia... E, inclusive, dentro das tribos, era dividido quem cuidava das tábuas, quem cuidava dos candelabros, dos garfos, facas, quem carregava o altar, né, de holocausto, de incenso, quem carregava a arca do Senhor. Então, era tudo muito bem dividido. E essa tribo era responsável em manter esses utensílios, esses acessórios da casa do Senhor sob a sua guarda, sob os seus cuidados. Quando o templo, isso pensando no tabernáculo, né? Quando o templo foi construído, eles não precisavam mais ficar armando e desarmando o tabernáculo, porque agora tinha o templo, né? E o templo resolvia tudo. Mas o trabalho dos levitas em cuidar dos acessórios da casa do Senhor, em manter seguro, organizado, arrumado, não mudou. Não é porque não tinha tabernáculo que eles perderam a função, eles continuaram cuidando dos utensílios, mas agora não tinha mais aquela necessidade de montar e desmontar, porque o templo estava ali fixo naquele lugar.
mas o cuidado com os utensílios, ele continuava valendo. E os levitas precisavam, de certa forma, manter os utensílios da casa do Senhor bem cuidados. Né? Era responsabilidade deles, não era uma opção, eles tinham que fazer. E por incrível que pareça, se a gente pensar, né, em termos práticos, né, os levitas do Antigo Testamento deveriam ser os diáconos de hoje. Porque os diáconos são aqueles, né, que, de certa forma, estão dedicados ao serviço material e espiritual da casa do Senhor. Tá? Então, esse papel de serviço, lembra que a gente estudou, né, eles foram dedicados para servir as mesas. Depois que as igrejas começaram a se reunir em prédios mesmo, porque antes as reuniões eram nas casas. Nas casas, o dono da casa cedia o espaço, fazia reunião e tudo mais. Mas com o passar dos séculos, as igrejas, as reuniões passaram a ser em prédios. E aí precisava de uma pessoa, né, para cuidar daquele prédio, deixar ele limpo, organizado, pronto para receber as pessoas. E esse papel deveria, né, ser desempenhado pelos diáconos. Então, a ideia de que o levita é aquele que canta é uma ideia um pouco confusa, digamos assim, né? Porque o papel do levita lá atrás não era de cantar, mas era de cuidar das coisas do Senhor. Quem instituiu o ofício do canto foi Davi. Como Davi era músico e salmista, né, fazia composições que adoravam ao Senhor, falava de verdades espirituais, ele instituiu nas reuniões o papel dos músicos e dos cantores. E aí os músicos e cantores, eles nas reuniões, nas festas, Israel, eles estavam lá para entoar os louvores a Deus. Muitos eram até salmos, né, que eles mesmos, né, tinham como músicas para cantar nas reuniões. Mas os levitas, eles eram dedicados ao cuidado dos utensílios da casa do Senhor. E, de certa forma, os diáconos deveriam ser os novos, né, levitas, se a gente comparar com a função original. Deveriam ser pessoas dedicadas ao serviço material, né, mas também espiritual da obra do Senhor, porque a gente viu nos exemplos passados, tanto Filipe quanto Estevão pregando o Evangelho, falando de Jesus para as pessoas. Então, não era restrito apenas às coisas materiais, servir as mesas ou cuidado das coisas materiais da igreja. Quando a igreja começa então a se reunir em prédios, em construções, então esse papel de cuidar da parte física, material da igreja, né, acabava sendo algo que os diáconos tinham que desempenhar esse papel. Tá? Então, por isso que eu acho que é mais correto a gente pensar no paralelo dos diáconos do Novo Testamento com os levitas do Antigo Testamento, pela função que o levita tinha, que não nada a ver com cantar ou tocar, isso é coisa de hoje, do século XX, que entenderam dessa forma, mas nunca foi assim. Tanto que eles eram chamados no Antigo Testamento de cantores e músicos, porque levita era uma identidade tribal que eles tinham, eles eram da tribo de Levi e ponto. Final. Agora, no Novo Testamento, né, com a igreja chegando em outros lugares que não eram um contexto judaico, né, por exemplo, tinham gregos, romanos, pessoas que não tinham a menor ideia da cultura judaica, mas que estavam recebendo Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, né, esse ofício de levita para eles não fazia sentido, porque eles não tinham um templo.
o templo lá de Jerusalém. O que eles tinham era um prédio, ou às vezes uma casa para se reunir. Mas aquela casa, aquele prédio, precisava estar pronto para receber as pessoas, para que as pessoas pudessem chegar às reuniões. Tá? Como eu tinha comentado com vocês, no começo da igreja sempre tinha ceia, então todo domingo tinha ceia do Senhor. Então, e uma vez por ano tinha o batismo. O batismo acontecia uma vez por ano. Os diáconos, eles tinham o papel também de visitar as pessoas doentes da igreja, né, para orar por elas e entender que tipo de necessidade elas tinham. Os diáconos faziam esse papel. Hoje em dia, a gente pode olhar para o papel do diácono como alguém que precisa equilibrar entre cuidado com as coisas da casa do Senhor, mas também a preocupação com o lado espiritual, né, da vida das pessoas que vêm para a igreja. Então o diácono precisa ser intercessor para interceder por aqueles que estão necessitando de algum cuidado, né? Mas o diácono também precisa estar atento à casa do Senhor e nos seus detalhes, né? Para que a casa do Senhor esteja sempre preparada para receber aqueles que vêm para o culto. E se a gente negligenciar esse cuidado, as pessoas, elas vêm e elas observam: essa igreja não está bem cuidada, essa igreja está suja, o banheiro está sujo, né? Não tem água no bebedouro, coisas desse tipo. E nós que aceitamos o chamado do Senhor para fazer essa obra, porque na prática é isso, quando você se dispõe a trabalhar nessa obra, você está dizendo sim, eu vou trabalhar, né? O sim não é para a liderança da igreja, para os pastores, você está falando sim para o Senhor. E por mais que, obviamente, para Deus, o mais importante de tudo são as pessoas, né? Mais do que os prédios e os acessórios que tem dentro desses prédios, nós, como seres humanos, sabemos que a parte material, o conforto, o bem-estar, influencia na vida das pessoas que assistem o culto. Vou dar um exemplo. Essa cadeira aqui, né? Se eu sou uma pessoa que está chegando na igreja e eu sento nessa cadeira, ela fica aí, nheque, nheque, nheque. Sabe que ela está rangendo assim, certo, Marquinhos? O que vai acontecer? Quem está do lado vai ficar incomodado. Quem estiver sentado na cadeira também vai ficar incomodado, né? E na primeira oportunidade, a pessoa vai pular para outra cadeira. Mas a pessoa que não pulou para outra cadeira, ficou sentada ali, ela não vai lembrar do que foi pregado, não vai lembrar do louvor que foi cantado, vai lembrar que ela foi numa igreja, sentou numa cadeira que ficava nheque, nheque o culto inteiro. É verdade ou não é? Então, essa parte material, ela é importante porque ela influencia na forma como a pessoa se situa ou se sente inserida dentro da igreja. E todos nós aqui, sem exceção, temos que ter um olhar cuidadoso para essas coisas. Então, se eu desço e estou vendo que o bebedouro está sem água, vamos pôr água lá. Higieniza ali, né, para não deixar pó, sujeira, nada, higieniza, coloca o bebedouro, porque se um membro da igreja chegar com sede e precisar beber água, vai ter água lá para ele beber, né? Banheiros, a mesma coisa.
Aqui a gente tem uma logística, né, um pouquinho diferente. A gente tem uma pessoa, né, Dona Júlia, que vem para fazer a limpeza mais pesada, né, durante a semana. É isso, né? Cada 15 dias vem uma pessoa para fazer a limpeza mais pesada, né, da igreja. Você é uma pessoa que faz esse trabalho, né? Ela não é membro da igreja, ela vem, né, porque todos nós que trabalhamos, né, não teríamos condição de fazer isso. Tá? Então a igreja tem essa iniciativa. Mas essa pessoa, ela faz o, digamos assim, mais pesado. O restante, né, a gente deveria e poderia estar fazendo. Então, tá? Um bebedouro, uma luz, uma lâmpada, alguma coisa que a gente percebe que está fora do lugar, vai lá e coloca no lugar. É a nossa responsabilidade, para que as pessoas, quando chegarem aqui, elas saibam que essa é uma igreja que tem gente que cuida. Tá? E com esse objetivo de cuidar, a gente tem, né, o Ministério da Diaconia, Dona Júlia, líder do ministério, né, Dona Júlia? Né? Mas o papel desse ministério é cuidar da casa do Senhor em todos os aspectos. Todos os aspectos. Né? Não é só o papel higiênico que tem que estar no banheiro, ou a água que tem que estar no bebedouro. Todos os aspectos, as cadeiras, a iluminação, é muito detalhe. E não é um ministério só para uma pessoa, mas é um ministério para todo mundo que sente a importância de deixar a casa do Senhor em ordem, bonita, arrumada, para que as pessoas, ao chegarem aqui, elas se sintam bem. Hoje nós estamos nesse prédio, mas Deus já nos deu um lugar na terra. Né? E a igreja que vai ser construída vai ser muito maior do que esse prédio aqui, com muito mais dependências. Então, vai exigir muito mais cuidado, vai exigir muito mais gente prestando atenção nos detalhes, né, para que as pessoas, quando chegarem, tenham certeza de que essa igreja é uma igreja que tem gente que cuida. E não são os membros que vão cuidar. São aqueles que o Senhor levantou para trabalhar nessa obra. Eles é que têm que cuidar. E esse cuidado vai desde aquele que é um colaborador individual até o pastor. É um cuidado para todos, não é só para um, para outro. Eu, você, todos nós, a gente tem como objetivo, né, cuidar da casa do Senhor em todos os aspectos. Tá? Então, se a gente vê que uma coisa não está legal e você sabe que não é daquele jeito, vai lá e ajeita. Né? Os membros da igreja, eles vêm para assistir o culto. E eles precisam sentir que essa igreja é uma igreja que está preocupada com esse bem-estar, né? Então vai ter água, vai ter papel, né? Se lá embaixo é o banheiro das mulheres, a gente vai orientar todo homem a usar o banheiro aqui de cima, né? Coisas desse tipo. Então, só para citar alguns exemplos. O lugar das crianças. Então, assim, na hora do culto, não pode ter adulto aqui, exceto, né, as professoras que estão cuidando e ensinando, ministrando as crianças. Os adultos têm que estar lá no culto. Ah, eu estou vendo se meu filho está bem. Ele está bem, pode ter certeza. Dá uma olhadinha lá e vamos descer. A gente está cuidando. Mas tudo isso faz parte, além do aspecto espiritual também. Porque, gente, não se engane, o inimigo usa tudo que for necessário para roubar uma pessoa no culto. Tudo. Tudo. Se um copo de água cai no chão, tem gente que não vai lembrar da palavra, mas vai lembrar que caiu o copo. Então, cai um copo no chão de água, você está vendo ali,
corre, pega um pano, seca. Alguém pode escorregar, pode pisar, pode espalhar água para todo lado, já seca, não tem problema. Nós estamos aqui para isso. E se nós, como servos de Deus, acharmos que a gente não tem o dever de fazer isso, posso dizer para vocês com toda certeza, estamos errados em pensar dessa forma, porque é o nosso dever cuidar da casa do Senhor. Independente se eu sou diácono, presbítero ou pastor, tenho que cuidar da casa do Senhor. Amém? Amém. Dúvidas? Diga lá, Marquinhos. Tudo certo. Tudo certo? Certinho, mesmo? Ao longo dessas aulas, a gente entendeu, então, desde a origem dos diáconos, eles foram criados entre aspas, tá? Eles foram levantados, vamos dizer assim, né? Como aqueles, né, com a dedicação a servir as mesas, servir, mas esse papel não ficou limitado ao serviço, eles também se envolveram em temas espirituais. É um papel que não desapareceu ao longo da história da igreja, muito pelo contrário, né? Continuou, chega até os nossos dias de hoje, mas não apenas fazendo aquilo que se fazia no passado, também com o papel de liderar ministérios, mas o mais importante, de cuidar de tudo aquilo que está relacionado com a casa do Senhor. Então pensa que o diácono, ele necessariamente tem que cuidar das coisas pertinentes à casa do Senhor e também das pessoas que vêm aqui para o culto. É uma responsabilidade de todos, não só dos pastores, dos presbíteros, também dos diáconos. No próximo mês a gente vai falar a respeito dos presbíteros, tá? Que é um papel diferente dos diáconos, né? Mas o mais importante é que você saia daqui entendendo que na igreja, o projeto original, digamos assim, lá atrás, né? Não aquilo que foi acontecendo ao longo dos séculos, mas no projeto original, Cristo não estabeleceu hierarquias dentro da igreja. Aqui está o diácono, depois vem o presbítero, aí em cima do presbítero está um pastor, e assim vai subindo até chegar Cristo e Deus lá em cima e acabou. Não. Isso não existe, isso nem sequer é bíblico, tá? Não existe isso na Bíblia. Então, a forma como a gente deveria enxergar é diáconos, presbíteros, pastores, todos servindo a Deus, cada um com o seu papel. Então, o papel do diácono a gente viu agora. E na próxima semana a gente vai atravessar o mês de abril falando a respeito dos presbíteros, que não são maiores na hierarquia, porque não deveria existir hierarquia dentro da igreja, não deveria, não é bíblico, tá? Isso é humano, isso começou a se inventar, né, já logo no primeiro século, no finalzinho, né, onde tinha sempre, o ser humano é isso, né? Um quer ser mais poderoso, mais relevante, mais importante que o outro, mas somos todos membros do corpo e o cabeça é Cristo. Então, em abril vamos falar dos presbíteros e aí encerramos então essa série falando sobre, né, líderes, sobre ministérios dentro da igreja, e aí em maio a gente vai para outro assunto. Combinado assim? Então vou interromper aqui a gravação e continuamos aí na próxima aula, se Deus quiser.